Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam ótimos. Vamos aí começar no horário para a gente não perder muito tempo, que tem muita matéria hoje, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Ana Cecília Sampaio de Martino. Eu coordeno o núcleo temático de direito coletivo aqui da ESA. Eu sou advogada, mestre em direito, DPO certificado pela Exim, e tenho um livro publicado com o professor Leonardo Gutierrez e com a professora e desembargadora Ivane Contini Bramante sobre proteção de dados pessoais nas relações de trabalho pela editora Juruá, tá? Eu só, antes de começar a aula, falar para vocês que, para quem normalmente está questionando sobre a lista, normalmente ela está fixada aí no chat, tá? Então, eu não costumo olhar muito o chat, porque senão acaba me atrapalhando um pouco. Então, qualquer coisa vocês levantem ou a mão, ou podem intervir aí como vocês preferirem, tá? Nós vamos falar hoje sobre o fornecimento de informações pelos provedores de internet. Esse tema, gente, tem ganhado cada vez mais, aí vem ganhando cada vez mais relevância, né, no mundo jurídico e tecnológico também, porque a gente vive em uma era que a internet permeia quase todos os aspectos da nossa vida, né? Seja na área de comunicação, seja na área de negócios, de entretenimento, ou mesmo para exercício dos nossos direitos fundamentais, né? Muitas vezes a gente precisa acessar um aplicativo para conseguir aí alcançar aí os nossos objetivos, alguns direitos que são inerentes aí ao ser humano. Então, nós estamos aí constantemente conectados, né? Então, essa é uma conexão que a gente tem visto, né? Que é contínua e que gera uma quantidade imensa de dados, né? Que vão desde informações de navegação, de comunicação com as pessoas, né? Então, são muitas informações, muitos dados que são produzidos o tempo todo, né? O tempo todo. Então, esses dados, eles são armazenados e gerenciados aí por uma série de intermediários, né? Como os próprios provedores de conexão e provedores de aplicação. Só colocar o primeiro slide aqui, né? Qual que é o papel desses provedores nesse cenário jurídico? Né? A própria legislação brasileira que regula aí o... Eita, peraí que eu não estou conseguindo separar aqui, só um minuto. Deixa eu enxergo para que eu possa acompanhar, beleza. Então, essa questão, né, que é muito importante, como que essas informações podem ser requisitadas e utilizadas aí em processos judiciais, por exemplo. Né? Então, quem são esses provedores de internet? Essas são algumas dos questionamentos que vão guiar a nossa aula, tá? Então, essas informações que pelos provedores de internet são particularmente relevantes em muitos casos que envolvem aí fatos que acontecem no mundo digital, né? Fatos que envolvam, por exemplo, delitos cibernéticos, difamação, violação de direitos autorais e outros ilícitos aí que muitas vezes são praticados online, tá? Então, esses provedores de internet, eles possuem um papel muito importante nessa questão de produção de provas, né? Seja aí para processos judiciais, muitas vezes utilizar essa prova posteriormente para processos administrativos, e até como informação apenas, sem que haja conflito de interesse, mas nós vamos ver isso um pouco mais à frente, tá? Então, a disponibilização dessas informações eletrônicas, né, pelos provedores serve como um meio probatório, né, que possibilita aí a comprovação da ocorrência de um fato e a própria identificação dos envolvidos. Né? Então, essas informações, elas são
essenciais, muitas vezes, para que a gente possa, né, identificar o fato e também esses envolvidos, e até para validar a autenticidade, tanto desse fato quanto da própria prova, certificando aí a autoria aí das ações no meio digital. Então, a coleta de dados dos provedores, ele é fundamental em alguns casos, onde essa identificação do usuário se torna necessária para que a gente possa, inclusive, fundamentar uma petição inicial ou até uma defesa. Então, esse tipo de prova, ele complementa outras evidências. Às vezes a gente tem algumas evidências, mas a gente precisa dessa complementação, né, para facilitar aí essa identificação dos usuários da internet, tá? Então, as informações aí que são, elas podem ser obtidas, são, por exemplo, os registros de IP, né, ou outros dados aí que permitem traçar esse vínculo entre o ato digital e a pessoa que praticou esse ato, né? Então, dessa forma, o fornecimento de dados pelos provedores, ele não apenas contribui para essa verificação da autenticidade do fato, mas também reforça a própria confiabilidade do processo de apuração aí no meio virtual, né? Sendo um componente aí indispensável para se ter uma prova robusta e uma prova legítima, tá? Aí a primeira questão que a gente coloca é quem são esses provedores de internet, né? É importante saber quem são esses provedores para que a gente até possa aí verificar qual é a abrangência para quem alcança a legislação, tá? Então, é importante a gente entender que esse termo de provedores da internet, ele alcança tanto os provedores de conexão à internet, que a gente já vai explicar, quanto os provedores de aplicação de internet, né? Os provedores de conexão de internet são aquelas empresas que fornecem serviços de acesso à internet, né? Que permite que pessoas, então, esses provedores de conexão, eles podem operar em redes fixas, como, por exemplo, a banda larga, ou por meio de fibra ótica, ou por cabo, ou também por redes móveis, né? Como, por exemplo, as empresas aí de telefonia de celular, a Oi, a TIM, Claro, enfim, esses podem ser aí, são considerados também. Então, esses provedores, eles possibilitam que o usuário, né, tenha acesso ao ambiente online, né? E os provedores de conexão, eles não controlam, é importante saber disso, o conteúdo diretamente, né? Eles não fornecem diretamente conteúdo. O objetivo ali é fazer com que eles... deixa eu só ver, a internet tá tudo certo aí para vocês? Deu parecendo uma instabilidade aqui? Deixa eu só olhar. Tá travando um pouquinho. Deixa eu dar só uma mexida aqui, ver se abrir a porta do escritório se facilita. Só um minuto. Como eu não consigo acompanhar exatamente aqui o chat, mas apareceu aqui para mim como instável. Ixi. Deixa eu ver. Ainda tá, né? Travando? Só um instante que eu vou continuar, vou dar uma olhada aqui mais uma vez, peraí. Será que agora tá melhor? Vai, não vai? O que aqui estivesse acontecendo, hein? Aparentemente aqui agora parece normal para mim, tá?
Qualquer coisa vocês chamam aí pelo áudio, porque senão eu acabo não vendo aqui o chat. Então, esses provedores de conexão, eles não têm relação com o conteúdo que é fornecido. A ideia é fazer essa conexão à internet. Já os provedores de aplicação, eles oferecem funcionalidades, ou seja, serviços específicos que os usuários podem acessar por meio da internet, né? E essa categoria, ela inclui aí uma ampla gama de empresas e de serviços, como, por exemplo, o fornecimento aí de uma funcionalidade como o e-mail, portal de notícias, redes sociais, lojas online, aplicativos de mensagens instantâneas, né? Então, até os serviços de armazenamento em nuvens. Então, em termos gerais, qualquer empresa que disponibilize um serviço ou um recurso que seja acessível e via essa estrutura de internet, ela se enquadra como um provedor de aplicação, tá? Então, eles são responsáveis por fornecer o conteúdo ou as funcionalidades específicas acessadas pelos usuários, né? Como eu falei, como as páginas de notícia, produtos para compra, mensagens ou arquivos aí armazenados. Tá melhor aí para vocês, né? Não tá, aparentemente não está travando aqui para mim. Qualquer coisa vocês chamam. Sim, está melhor. Perfeito, obrigada, gente. Então, a distinção entre esses dois tipos de provedores de internet, ela é muito importante nesse contexto jurídico, e especialmente também quando a gente pensa na questão da privacidade, da proteção de dados, né, e identificação aí de usuários, porque muitas vezes são dados pessoais aí que são fornecidos, né? Então, isso ocorre porque as obrigações e os dados que são coletados aí para cada tipo de provedor, né, seja de conexão, seja de aplicação, podem variar substancialmente, né? Os provedores de conexão, geralmente, eles registram dados técnicos, né? Dados como, por exemplo, logs, como o endereço do IP. E os provedores de aplicação de internet armazenam dados que podem incluir os próprios conteúdos aí das interações dos usuários, né? As preferências dos usuários e até dados sensíveis dependendo do serviço, tá? Então, é preciso primeiro a gente entender essa distinção dos provedores de conexão e dos provedores de aplicação. Eu coloquei aí no material para vocês o número da lei do Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, ele determina que tanto esses provedores de conexão quanto os de aplicação precisam armazenar dados, né, que eles são obrigados a armazenar, perdão, por determinado período específico, para garantir que haja a rastreabilidade, né, do usuário quando é necessário. No caso dos provedores de aplicação, vocês podem olhar aí no material que eu coloquei o artigo aí para vocês, né? Então, esses provedores de aplicação que oferecem as funcionalidades, tá? No caso deles, eles precisam guardar registro de acesso, né, a essas aplicações por 6 meses, como vocês podem ver aí no artigo 15 que eu coloquei para vocês, né? Então, no caso do provedor de aplicação, o prazo de guarda desse registro é de 6 meses. Já os provedores de aplicação, essas empresas de conexão, me desculpa, essas empresas que fornecem acesso à internet, eles precisam armazenar, tem o dever de guarda desses registros por 1 ano. Então, esses períodos, eles são considerados decadenciais, né? Ou seja, há uma obrigação legal para que esses dados sejam mantidos para eventual necessidade de fornecimento, seja em processo judicial, seja para uma investigação. E caso algum desses não mantenha esse registro pelo período determinado, eles podem ser responsabilizados civilmente pela falta aí de identificação
do usuário, tá? Aí a pergunta que a gente coloca, né? Mas o que são esses registros de acesso e de conexão? Só para a gente ir entendendo, compreendendo, tendo uma visão geral, para que depois a gente possa fluir um pouco mais no nosso tema, né? Então, os provedores de aplicação, eles registram dado, como vocês podem olhar aí no artigo, como data, como hora, como endereço. Então, eles são usados para acessar as funcionalidades que eles oferecem, né? Diferente dos provedores de conexão, que mantêm informações sobre o início e o término de uma conexão, o endereço do IP que é utilizado, os dados cadastrais do contratante daquele serviço. Então, esses registros, eles são essenciais para, por exemplo, a gente poder rastrear um endereço de IP, né, de uma postagem específica, por exemplo, e conseguir identificar quem é aquele provedor de conexão que está sendo utilizado, tá? Então, são pontos extremamente importantes para que a gente consiga ter essa rastreabilidade que é tão importante para nós. Então, agora, essa responsabilidade civil, só voltando, né, e a guarda desses dados, né, o cumprimento desses prazos que são de armazenamento, eles são obrigatórios, e caso esses prazos sejam superados e sejam necessários ser fornecidos, né, e os dados não estejam mais ali disponíveis, então tem ali o prazo de 1 ano. Ultrapassado esse prazo, o provedor ele não vai poder ser responsabilizado civilmente pela ausência desses dados, né? E ainda, mas de qualquer forma, essas empresas, elas podem, claro, optar por guardar esses dados por um período maior, né? Mas não vai poder ser responsabilizado civilmente se for além do período previsto na lei. E o interessado ainda pode, de qualquer forma, solicitar essas informações, e se aquelas informações estiverem ali, elas podem ser repassadas, tá? Tem um livro que eu coloquei, inclusive, na bibliografia de vocês, do Maurício e do Renan, que traz uma questão sobre o armazenamento de conteúdo, né? Há um debate jurídico se os provedores de aplicação eles também precisam armazenar todo aquele conteúdo produzido pelo usuário, né? Além dos dados de acesso, tá? Alguns argumentam, eu coloquei, acho que aí no material de vocês, deixa eu ver o artigo, eu acho que ficou mais para baixo, deixa eu só arrumar aqui, porque eu tenho que mudar a página. O artigo 10 do Marco Civil da Internet, que trata aí da guarda e de responsabilização dos registros de conexão, e aí, não, o 10 não está nesse, deixa eu ver se está no outro. Eu coloquei ali, ó, me desculpa, tá ali embaixo, no final dessa página, tá? E alguns dizem que sim, que é obrigatório, porque isso traz a questão está relacionado com a própria segurança dessa informação, é preciso dessa informação. Mas outros defendem que não pode ser interpretado dessa forma, porque haveria aí uma interceptação de comunicações aí, já que ele não é expresso no artigo 10, tá? Eu coloquei só uma parte do artigo 10 para vocês, tá? Então, como que é feito esse processo de identificação, né? Quando há o uso da internet, o usuário, né? Primeiro, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele utiliza ali um provedor de conexão para se conectar à rede, para se conectar à internet. E a partir daí, ele vai acessar as funcionalidades que são oferecidas aí por diferentes provedores de aplicação, né? Onde podem ali, como nós falamos, realizar o envio de e-mails, fazer postagens, enviar mensagens. Então, primeiro, o usuário conecta à internet para que ele possa usar posteriormente essas funcionalidades. Então, esse processo de conexão à aplicação e à realização do ato digital é o que permite posteriormente essa identificação, né, do usuário ali no caso de uma investigação, que vai possibilitar a verificação aí da autoria e da autenticidade dos fatos.
Então, o Marco Civil da Internet, ele estrutura, né, no seu conteúdo as obrigações e os processos que auxiliam nessa identificação de usuários no ambiente digital, né, fundamentando sempre na necessidade de rastreabilidade na segurança dos registros de acesso e de conexão que são mantidos pelos provedores, né? E quando a gente vai fazer essa verificação, por exemplo, a gente tem uma postagem de um conteúdo ofensivo, a gente precisa saber quem é o autor daquele fato digital, a gente faz o caminho de volta, né? Primeiro a gente tem a postagem, né? Primeiro a gente tem um post, primeiro a gente tem um e-mail e a gente tem uma mensagem, né? E é possível obter essas informações para conseguir identificar ali o autor de um delito ali, para que a gente verifique. Então, por exemplo, deixa eu só ampliar aqui para eu conseguir enxergar melhor. Quando a gente a gente senta ali no computador para que a gente consiga conectar, né, enviar esse post, a gente senta, conecta a internet, acessa a funcionalidade e emite o e-mail, faz o post, faz uma interação. Quando a gente vai fazer o caminho de volta, quando a gente vai verificar, a gente faz o caminho de volta. A gente tem o post, aí, a partir do post, a gente vai primeiro, então a gente procura preservar essa prova digital, né? Seja o e-mail, uma postagem, qualquer prova ali digital, e a partir daí a gente faz esse caminho. Qual é o e-mail? Quem é o provedor de aplicação? A partir de identificação desse provedor de aplicação, em um processo judicial, numa solicitação, se pede que esse provedor forneça informações. E a partir dessas informações, a gente consegue saber quem é o provedor de conexão, né? E a partir daí se solicita ao provedor de conexão as informações que são necessárias, tá? Para que a gente consiga verificar aí quais são os dados, entender quem é o usuário, quem é aquela pessoa que teve que cometeu aquele fato na internet. Nem sempre, gente, todo esse caminho é realizado, tá? Muitas vezes, por exemplo, se você tem um e-mail, por exemplo, ali, né, um e-mail que você recebeu e que você vai utilizar em processo, muitas vezes você tem ali muitas informações que estão no cabeçalho ali, que pode ser identificados. Então, nem sempre você precisa de todo esse trâmite. Essa é uma forma geral aí, uma ideia geral de como isso é feito, tá? E a própria lei do Marco Civil da Internet mostra como todo esse caminho deve ser feito, tá? Deixa eu só mudar aqui para o artigo 22, tá? Por enquanto, até aqui tudo bem, gente? Tá tudo certo, né? Até aqui, deixa eu voltar aqui para a tela. Toda vez que eu vou mudar, eu tenho que ir e voltar para essa tela aqui. Bom, acredito que sim, tá? Um joinha aí, tá bom. Então, é possível, então, obter essas informações de identificação do autor, né? Que essas informações, para se obter verificar quem que é esse autor, é possível que isso seja feito, pode ser feito aí, verificado aí nesse artigo 22. O autor, a parte, ela pode, né, uma pessoa que está interessada nessas informações, ela pode requisitar aí ao juiz para fazer prova em um processo judicial que seja da área civil, seja da área criminal ou trabalhista, de uma forma incidental ou autônoma, para que o juiz ordene ao responsável, né, pela guarda, pelo fornecimento de registros de conexão ou as informações do registro de acesso e aplicação da internet, tá? Mas para isso, sem prejuízo aí dos demais requisitos, nós temos aí os incisos que estão nesse parágrafo primeiro,
nesse parágrafo único, me desculpa, que fala aí sobre a questão de que, além de outros, sem prejuízo de outros requisitos, é necessário ter, sob pena de admissibilidade, fornecer fundados indícios, né, da ocorrência ali do ilícito, a própria justificativa motivada, né, da utilidade desses registros que estão sendo solicitados, então precisa informar para que vai ser utilizado, qual é a finalidade e o período a qual se refere esse registro. Não dá para pedir aleatório, então tem que ter essas informações. Então, para obter esses registros, como a gente pode ver no artigo 22, é preciso de uma ordem judicial específica, né, que seja relacionada necessariamente a um fato identificado. Então, precisa identificar esse fato. Só um parênteses, essa lei do Marco Civil da Internet, ela não traz qual é o procedimento que deve ser utilizado para obter essas informações. Ela não fala, você vai ajuizar uma ação tal, você vai ajuizar da seguinte forma, não. Tá? Ela não traz qual é o procedimento judicial, civil, trabalhista ou criminal ideal, ou até próprio para obter essa ordem judicial de fornecimento dessas informações sobre os provedores, né, obtidas através dos provedores. Né? O que se faz, na verdade, esse artigo 22, é assegurar a possibilidade, né, da parte que é interessada, né, de obter aquela informação, propor uma medida autônoma ou incidental para ter essas informações, né? Então, a parte legítima, né, ela precisa, a partir a partir do preenchimento desses requisitos subjetivos previstos ali, objetivos previstos no artigo 22, ela tem um verdadeiro direito subjetivo, né, de ter essas informações, ficando aí o procedimento judicial a escolha daquele que vai ajuizar essa ação, né? Então, isso vai variar, por exemplo, qual é a competência, né? Então, vai ter que ser verificado qual é a competência, né? Especialmente quando a gente está falando de natureza absoluta, por exemplo, se o fato ilícito ocorreu, né, na relação de trabalho, é a Justiça do Trabalho que vai ser competente. Se ocorreu ali na esfera criminal, então vai ser verificado com relação a esse pedido, com relação a esse processo. Então, é importante destacar que essa lei do Marco Civil da Internet, ela não traz qual é o procedimento que deve ser utilizado para ter essas informações que são solicitadas. Aí vai depender de qual é a competência, do que está pedindo, vai ter que verificar. E a gente vai falar agora, no decorrer da aula, algumas medidas que podem ser utilizadas, tá? Então, não é indicado qual é o procedimento ideal, né? Nem civil, nem trabalhista, nem criminal, para a obtenção dessas informações, tá? Ele assegura que a parte interessada possa propor uma medida, seja de forma incidental, seja de forma autônoma, direcionada especificamente para esse fim, tá? Desde, claro, cumpridos os requisitos aí do artigo 22 da Lei do Marco Civil da Internet. Então, quanto a essas informações que eu coloquei aqui para vocês, as informações do artigo 10, parágrafo 3º, essas informações cadastrais, elas não são necessários, como vocês podem ver, o ajuizamento de medida, não precisa ser requisitado judicialmente. Mas o que significa isso? Significa que qualquer pessoa pode ter acesso a pedir essas informações? Não. Significa que uma autoridade competente, né, por exemplo, uma autoridade policial que seja competente, ela pode requisitar diretamente esses dados cadastrais sem que haja esse pedido judicial, no caso de informações cadastrais, tá? Não significa dizer que qualquer pessoa
vai solicitar e vai ter esse direito a essas informações. Significa dizer que essas informações que são obtidas, que são fornecidas ali no momento do cadastro, não é necessário ordem judicial, né? Então, as autoridades que são competentes, elas podem aí solicitar, requisitar essas informações, claro, na forma da lei, e elas precisam ter competência legal para tanto, elas podem requisitar essas informações, ok? Então, ela não precisa aí de um meio judicial, ela pode fazer isso de uma forma extrajudicial, né, requisitando diretamente essas informações junto aos provedores, seja de internet, seja de conexão, ou seja de aplicação, tá? E nesse caso, não é considerado uma quebra de sigilo, tá? Então, é importante verificar isso. Tem alguns dados que são necessários, mas os dados cadastrais, ele não precisa de uma requisição de uma ordem judicial. Mas, no mais, precisa, como a gente pode ver aí nesse artigo 22, tá? Ele traz que a parte tem esse direito de solicitar por meio de requisição judicial, devendo sempre demonstrar qual é a necessidade de obter essas informações, tá? Deixa eu só aumentar aqui, alterar aqui para vocês. Quando eu altero, pronto. Então, se uma página da internet ela mantém mantida uma página na internet, por exemplo, sem uma identificação, né, e ali ela informa que você, por exemplo, está cometendo crimes, participa de uma organização criminosa, a gente sabe que essa informação é falsa, né? A gente tem indícios aí de ilicitude, mas é preciso identificar de quem que é aquele site para poder comprovar a autenticidade do fato. Então, eu que tenho aquelas informações ali num site que não tem identificação, dizendo que eu participo de uma organização criminosa, eu vou ter que pedir judicialmente, né, informando sempre a URL daquele site, né, que é aquele endereço, né, além daquelas outras informações. Provavelmente ontem o professor Leonardo pontuou com vocês quais são as informações necessárias e como é feita essa coleta, né? Nós não vamos explorar aqui essa informação, mas é com esse fornecimento, com essa requisição, que o provedor aí vai ser obrigado a apresentar esses registros de acesso e os dados que contém ali que são necessários para aquele processo. Então, o juiz, ele determina a apresentação e depois que se tem aquelas informações, que se consegue verificar quem é o provedor de conexão responsável pelo acesso, né, e requerer que esse forneça aquelas informações que são associadas à conexão. Então, aquele caminho que nós vimos, né? Então, a gente tem o fato e a gente volta àquele caminho que nós falamos anteriormente para conseguir o endereço de conexão do usuário para saber quem é o proprietário daquele site que está fornecendo essas informações de que eu participo de uma organização, ou para saber quais são as informações necessárias e identificar quem é o autor daquele fato, tá? Também é muito incomum quando há um caso de incidente de segurança, gente, que a gente chama de uma forma simples de vazamento de dados pessoais, tá? Quando tem uma empresa ali que divulga dados pessoais, por exemplo, de saúde, né, que aí é até considerado um dado pessoal sensível, né, aquelas informações são colocadas em um site, né? Ele teve aquele vazamento, ele disponibilizou aquelas informações de uma forma pública, sem necessidade de qualquer acesso restrito, né, e que pode causar ali danos irreversíveis. Nesse caso, a gente precisa identificar quem são os responsáveis por aquele acesso e quem foi que disponibilizou esses dados ou que não adotou medidas de segurança que protegessem esses dados como é necessário de acordo com a LGPD, tá? Então, ajuizado aí, verificado, ajuizado essa medida judicial em face dos provedores de conexão para ter as informações necessárias.
né? Lembrando que essas informações precisam ser coletadas de uma forma correta, né? E vocês viram isso com o professor Leonardo ontem, né, que analisou algumas formas de como é feita essa, como deve ser feita essa coleta aí, passar essas informações para garantir aí a autenticidade, tá? Mas tudo, claro, depende aí do caso concreto, então não dá para a gente explorar isso nessa aula. Então, os provedores de internet, gente, eles costumam manter todos esses dados de uma forma confidencial, né? Mas eles podem precisar fornecê-los se uma autoridade competente, se houver a requisição direta, como nos casos dos dados cadastrais, ou que a gente ajuize uma medida judicial para que a gente obtenha essas informações e consiga aí verificar quais são os autores, o autor ou autores daquele delito, tá? Então, a gente vai verificar algumas medidas aqui judiciais que podem ser utilizadas. Deixa eu só mudar aqui. Ixi. Vocês estão conseguindo ver a imagem do... Deixa eu voltar aqui também, porque daí não adianta eu mudar. Peço milhões de desculpas. Vocês estão conseguindo ver reproduzido o material? Tá, eu não sei o que está acontecendo. Às vezes, talvez suma um pouco o meu rosto, gente. Eu vejo quando eu mudo aqui a página, e eu preciso mudar para conseguir jogar a informação para vocês. Às vezes, quando eu mudo, some o meu rosto, tá? Mas se vocês estiverem me ouvindo, é o que importa também, né? Lógico, eu quero vou ficar com a câmera aberta, mas tá vendo? Eu mexo, ele some. Vocês estão conseguindo ver o material? Agora sim, professora. Deixa eu colocar aqui, obrigação de fazer só. Não sei, vocês receberam um e-mail também, né? Um material também. Às vezes também dá para acompanhar caso aconteça alguma coisa aí. Então, vocês estão vendo bem aí, só não estão me vendo por enquanto, né? Bom, então eu vou continuar, senão a gente fica muito parado aqui na nossa aula e isso atrapalha muito, tá? Então, a gente tem algumas possibilidades de medidas judiciais que a gente pode utilizar aí para obter essas informações, né? A própria ação de obrigação de fazer e ação de obrigação de não fazer são aí possibilidades, né? Na esfera civil e trabalhista é possível propor tanto a ação de obrigação de fazer como a ação de obrigação de não fazer em face dos provedores da internet, né? Visando aí os próprios pedidos de mérito da própria ação, né? A condenação desses, tendo como objeto a condenação desses provedores de cumprir com essas informações que são solicitadas. Então, esse tipo de demanda judicial, ela é utilizada para exigir o cumprimento de uma ação ou abstenção de determinado comportamento por parte do réu, né? Essa ação, ela tem como intuito garantir que a parte demandada cumpra com um dever específico, né? Ou seja, ele pode ser decorrente de um contrato, ele pode ser decorrente de lei ou de qualquer outra fonte obrigacional. Então, esse tipo de ação ela pode ser utilizada e ela é muito utilizada em diversas situações, inclusive aí, por exemplo, quando há o pedido de retirada de determinada informação de um conteúdo do site da internet, né? Ou também, no caso de cassação aí de uma conduta que seja necessária, que está prejudicando. Então, essa ação de obrigação de fazer e de não fazer, ela está lá prevista no artigo 497, A 501, não coloquei todos os artigos, porque não dá para a gente explorar tudo aqui, deixa eu só olhar a hora, não dá para a gente explorar tudo aqui,
e ela tem como intenção assegurar, aí, fazer com que o réu realize determinada atividade ou se abstenha de realizar determinada atividade. De uma forma bem simples, no nosso contexto aqui, né? No caso de uma ação de obrigação de fazer, ela pode ser utilizada para pedir que o provedor forneça determinada informação. E no caso de uma ação de obrigação de não fazer, por exemplo, pode ter um exemplo, tá? O pedido para que o provedor se abstenha, né? Para que ele não informe o usuário, né, de que algumas medidas judiciais estão sendo adotadas, né? Já que se esse usuário tiver ciência de que medidas judiciais estão sendo adotadas, ele vai deletar arquivos. E isso pode prejudicar o próprio processo, ou até uma necessidade aí de uma prova pericial, né, que muitas vezes é necessária. Então, essa é só uma ideia para a gente ter, tá? Como uma ação de obrigação de fazer, que busca aí assegurar essa execução de um dever de fazer ou de não fazer, como nesse caso, de pedir que o provedor não informe o usuário de que medidas judiciais estão sendo adotadas, né? Então, essa ação aí, elas são muito utilizadas, tá? Mas a gente vai ver outras medidas, mas eu preciso que vocês tenham uma coisa em mente. É sempre preciso ver a estratégia. Qual é o melhor tipo de ação? Essa ação de obrigação de fazer? Depende. Tudo é estratégia e isso vai depender aí do advogado, ok? O artigo 497 aí do Código, ele prevê aí que a ação, né, de obrigação de fazer ou de não fazer, ela tem como objetivo, né, que o juiz aí atenda esse pedido do autor, concedendo, ele pode também ou conceder a própria tutela específica ou determinar que providências, né, determinar providências que vão assegurar a obtenção dessa tutela pelo resultado prático aí que a gente vai verificar. Então, vamos dar um exemplo sobre esse tema, né? Então, se um usuário é vítima de um ato ilícito ali no meio digital e precisa identificar qual é o responsável por determinado ato, então o usuário pode ajuizar essa ação de obrigação de fazer em face do provedor da internet, pedindo o fornecimento daqueles dados associados ao IP, né, por exemplo, que foi utilizado para prática daquele delito. Né? Então, com base nesse artigo 497 do CPC, o juiz pode conceder uma tutela específica ordenando que esse provedor forneça essas informações, ok? No artigo 499 do CPC, ele prevê que essa obrigação ela pode ser convertida também em danos morais. Tá? Quando, no caso, quando ocorre a execução específica de uma obrigação, quando ela se torna inviável, ou quando não é mais possível de se obter, ou quando o próprio autor requer, né, se essa ação, por exemplo, é uma ação de obrigação de fazer personalíssima, né, que tem que ser cumprida por determinado devedor, né, específico, né, ou se ele se torna impossível, pode ser convertida em perdas e danos. Então, essa conversão, ela é feita, né, porque pode acontecer isso, de repente ele não tem mais como fornecer essas informações, ou deletou, ele vai ter responsabilidade civil? Vai ter a responsabilidade civil, mas a gente também precisa conseguir garantir o direito dessa pessoa que teve ali essa informação de uma forma falsa, por exemplo, divulgada, tá? Então, para que ela receba uma compensação financeira no caso do descumprimento pelo provedor aí de internet. Então, essas implicações jurídicas, né, decorrentes do fato registrado, podem variar aí no campo do direito material, caracterizando, por exemplo, essa necessidade de pedido de dano moral na esfera trabalhista ou na esfera civil, ou ainda num caso, por exemplo, que foi configurado calúnia ali, ou difamação, ou injúria, ser pedido ali
ser necessário ali a utilização do âmbito criminal. Então, quando a parte ré não cumpre essa obrigação de fazer ou não fazer, mesmo após uma imposição de multa pelo juiz, por exemplo, né, porque o juiz pode impor multa, a gente já vai falar rapidamente sobre isso, né, o juiz pode decidir ali, quando ele verifica a possibilidade, a conversão ali em perdas e danos. E isso é relevante quando a gente fala quando a gente tem uma obrigação que é clara e que é precisa e que o réu ali demonstra, às vezes, má fé ou negligência, né? Por exemplo, não fornecendo essas informações, deletando essas informações, né? Impossibilitando essas informações de serem repassadas quando necessário. Então, por exemplo, uma empresa de tecnologia ajuiza uma ação de obrigação de fazer em face de um provedor de internet, pedindo a entrega dos dados de determinado usuário específico no caso de uma investigação de uma fraude, tá? O provedor, se ele alega ali que ele não tem mais aquele dado, ele traz dificuldades técnicas para fornecer esses dados, né, ou não realiza aí dentro do prazo estipulado, e a empresa de tecnologia precisa desses dados para que ela consiga continuar, né, prosseguir com as ações com essa ação específica, o juiz inicialmente ele vai ordenar que haja o fornecimento desses dados, mas quando o provedor não cumpre ou se torna inviável, né, ele pode fazer essa conversão para perdas e danos, né? E a empresa de tecnologia pode receber aí uma compensação financeira pelos prejuízos sofridos devido ali ao não fornecimento desses dados, tá? Então, essa conversão de obrigação para perdas e danos é uma medida prevista no CPC que a gente pode utilizar e é muito utilizada também, muitas vezes, né? Não só no tema que nós estamos estudando hoje, mas para garantir aí que haja justiça, né, quando o cumprimento dessa obrigação de fazer ou não fazer se torna impossível, né? Então, no caso aí dos provedores de internet, essa conversão assegura que a parte prejudicada receba uma compensação financeira adequada, mesmo quando a execução específica daquela obrigação não pode mais ser realizada, ok? O artigo 500, ele traz a questão da indenização por perdas e danos da SA sem prejuízo de uma multa fixada periodicamente, né? Então, esse artigo 500, ele estabelece aí que as perdas e danos não afastam a necessidade de acumular aí sem prejuízo aí da multa das trentes, por exemplo, né, que é fixada, as trentes, ela é fixada, essa multa periódica, para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação, né? Então, isso significa que, além de receber essa compensação financeira pelos dados sofridos, a parte autora também pode ser beneficiada pelas trentes aí no momento da execução, no momento do cumprimento da ação, né, que vão ali ser aplicadas, né? Então, diferente os dois têm, a gente já sabe, fundamentos diferentes, né? A gente tem tem o objetivo de colocar a parte, a perda de dano tem o objetivo de colocar a parte, né, o tanto quanto possível na situação como se aquela obrigação tivesse sido cumprida, né, como foi determinado, e as trentes, ela pode ser, por exemplo, uma multa diária, né, isso vai depender, ou periódica ali, imposta para pressionar que a outra parte cumpra determinada requisição ali, determinação judicial mesmo, né, determinada determinação. Então, elas não se confundem, a gente precisa saber disso, né, que a indenização de perdas e danos, ela tem um caráter diferente das trentes, tá? E no caso de uma ação de obrigação de não fazer, como a gente deu um exemplo lá no começo dessa nossa aula, desse nosso slide, né? Essa ação de obrigação de não fazer, ela tem, como nós já falamos, um intuito
que obter uma determinação judicial para que o réu se abstenha de determinado comportamento, né? Então, é um instrumento jurídico muito utilizado, né, para compelir o réu aí a realizar determinado ato que pode causar dano, né? Se abster de realizar determinado ato, porque esse ato poderia causar dano, interferir no próprio direito ou até comprometer o resultado de uma ação judicial. Então, nesse tipo de ação, o autor ele busca essa ordem judicial para impor uma conduta negativa ao réu, né? A não realização de algo que pode ser ali potencialmente, ele poderia fazer, potencialmente o réu poderia, por exemplo, o provedor, ele poderia informar o usuário que ali está sendo investigados, que estão sendo, medidas judiciais estão sendo adotadas, mas, então, é feito esse pedido para que haja aí essa abstenção. E isso, gente, é muito importante para garantir a própria coleta das evidências, né? Que seja preservado de uma forma íntegra e de uma forma confiável, né? Imagina no cenário jurídico aí de uma investigação judicial, né, que depende de dados que estão ali armazenados, por exemplo, em um dispositivo eletrônico do usuário, e esses dados podem incluir arquivos, e-mails, né, que são ali importantes para a demonstração de determinado fato, né? E quando o autor dessa ação, né, que pode ser tanto uma pessoa solicitando esse pedido, uma autoridade, seja autoridade administrativa ou não, ou uma parte prejudicada ou qualquer outro interessado, que vai solicitar essas informações sobre o usuário que está sendo investigado. E há sempre o risco iminente de que, se esse usuário ele for informado, ele pode deliberadamente apagar esses dados, e aí isso acaba frustrando a própria investigação. Então, nesse contexto, a ação de obrigação de não fazer se revela uma estratégia fundamental, é uma ferramenta fundamental num caso como esse, né? Porque vai impedir que haja essa comunicação do provedor da internet para com o usuário de que há existência aí de medidas judiciais sendo tomadas, né? Então, se ele é informado, isso estraga, vamos dizer assim, a surpresa, né? E a ação de obrigação não fazer, ela preserva essa surpresa que é necessária para que as provas sejam ali mantidas intactas, tá? Então, a fundamentação dessa ação, ela reside aí nessa necessidade, de ter essa eficácia do próprio processo judicial, né? Se o usuário souber antecipadamente, né, que seus dados podem ser requisitados judicialmente, estão sendo aí investigados, ele pode adotar medidas para eliminar ou para modificar provas, o que vai comprometer essa investigação, tá? Deixa eu mudar aqui o outro para vocês, o outro slide aqui, para que a gente consiga, né? Então, gente, essa ação aí de obrigação, né, de fazer, ela pode ser acompanhada de medidas liminares, outras medidas que são necessárias. Espera aí, deixa eu alterar aqui. Vamos ver. Aí, pronto. De outras medidas que são necessárias, né? Então, liminares, cautelares, que visam aí obter essa imediata ordem, por exemplo, de abstenção, sem que supere aí o prazo do trânsito em julgado dessa decisão, né? Porque às vezes você precisa dessa decisão de uma forma imediata, porque se você aguardar o resultado, ele pode até o pedido, até a notificação do provedor de internet, pode até ultrapassar o prazo de período de guarda, né? O período dessa necessidade de manter os registros. Então, isso acaba afetando seriamente o resultado útil do processo. Então, essa ação de obrigação de fazer e de não fazer, ela pode incluir também essas medidas, né? Essas tutelas que são aí tutela provisória de urgência antecipada,
né? Então, a gente ainda está falando dessa ação de obrigação de fazer, mas a gente precisa pensar que a gente pode necessitar que essas outras... que há necessidade dessas medidas para que a gente consiga preservar o resultado útil desse processo. Então, a gente pode ter essa necessidade de requisitar também uma tutela provisória de urgência antecipada nas próprias ações, né, no próprio conteúdo das ações de obrigação de fazer e obrigação de não fazer, tá? Então, o CPC, ele traz aí nesse artigo 300 e seguintes, eu coloquei só uma parte aí para a gente poder só dar uma pincelada, né, nessa tutela, que é também uma medida judicial, né, que tem o objetivo de ter uma decisão rápida, uma decisão eficaz, quando há urgência aí desse perigo de dano, né, quando há o risco de se tornar ineficaz a decisão até esperar o final do processo, né? Então, ela é utilizada para proteger um direito até que o mérito daquela questão seja definitivamente decidido, tá? Então, essa tutela provisória de urgência, ela é uma medida jurídica que vai permitir o juiz conceder de uma forma antecipada os efeitos de uma decisão que normalmente se obteria apenas com o julgamento final desse processo, né? Ela pode ser concedida quando estão presentes aí dois requisitos, né? Quando que o juiz pode conceder? Quando existe essa probabilidade do direito e o próprio a probabilidade, né, desse direito, o perigo de dano ou o risco desse resultado útil aí ser comprometido. Então, o que significa essa probabilidade do direito que exige, né, que o autor, né, que precisa que o autor informe, traga provas suficientes ali, que ele apresente indícios suficientes, melhor dizendo, né, que possam ali do direito que está sendo reivindicado, né? O juiz não vai simplesmente conceder só pelo pedido da demora, tem que mostrar que existe a probabilidade, né, que existem evidências aí que trazem essa possibilidade desse direito. Não é preciso o juiz, não significa que o juiz precisa ter certeza absoluta de que o autor tem razão, mas é necessário que existam elementos suficientes que tornem provável que o autor seja vitorioso até o final desse processo. Então, esses indícios, eles podem ser documentos ou outros meios de prova que vão demonstrar a plausibilidade do direito que está sendo alegado, né? Então, essa é uma necessidade. O segundo é o próprio perigo de dano, né? Esse requisito, como o perigo de dano ou o próprio risco ao resultado útil do processo, também é um requisito necessário para a concessão dessa tutela provisória, né? Que só é concedida se houver esse risco de que, sem essa medida, sem que o juiz conceda essa medida, o autor pode sofrer um dano irreparável ou de difícil reparação. Então, esse dano, ele pode ser tanto material, né, como a perda de um bem, ou moral, como a própria difamação pública, né, muito comum aí no caso de notícias falsas, né? Então, a tutela, ela pode aí ser concedida para evitar que esse processo perca a sua efetividade, né? Para garantir que essa decisão final tenha um resultado prático e não se torne inútil aí devido à demora processual, né? Quando o pedido é urgente, que visa antecipar esses efeitos dessa decisão, que ele visa antecipar, né, esse tipo de medida, uma decisão que seria tomada apenas no futuro. Né? Por isso que tem que mostrar essa probabilidade desse direito e também o próprio perigo de dano, né, se não for obtido esse direito de uma forma antecipadamente, tá? Esse tipo de medida, ela é particularmente relevante, né, em casos
onde o tempo é um fator muito importante, né? E o direito do autor precisa ser protegido de uma forma imediata. A concessão dessa tutela, ela permite que o autor possa usufruir do direito que está sendo pleiteado naquela ação de mérito, né, na ação ali de obrigação de fazer e obrigação de não fazer, como se ele tivesse tido uma decisão favorável, né, evitando que o tempo necessário por toda a tramitação de um processo judicial cause prejuízos irreversíveis, né? Então, em suma, essa tutela, ela é especialmente relevante nesse tipo de ação, né? E ela pode aí ser utilizada nessas ações de mérito, né? Ela é essencial aí para proteger esse direito que, se não for resguardado de imediato, pode sofrer aí, trazer danos irreparáveis ou de difícil reparação para o autor, tá? Vamos dar aqui o nosso slide para a gente... É que às vezes, gente, fica meio estranho isso, né? Que algumas aulas precisa mudar o slide dessa forma e outras não precisam. É que eu acabo transformando em PDF, né, para que fique mais fácil aí para manipular, tá? Mas às vezes é possível também fazer de outra forma, mas eu acho muito mais fácil, tá? Então, o que a gente está vendo, né? Então, às vezes a gente, com base aí nesses pedidos, né, para que não tenha risco desse pedido, que essas informações não sejam obtidas, né? Porque os processos muitas vezes podem demorar anos. Aí a gente pode aí pedir que seja antecipada essa decisão para que não haja aí, então, a perda desse direito, né? Porque a gente sabe que muitas vezes os processos aí podem se arrastar por anos, tá? A ação de produção antecipada de prova, gente, é uma outra possibilidade que é previsto também no CPC, né? A partir do 381 e seguintes, como eu coloquei aí para vocês no material, né? Que pode ser usado tanto na esfera civil como na esfera trabalhista, né? Essa ação de antecipação de provas, né? A ação de produção antecipada de provas, me desculpa, ela tem como finalidade preservar, né? Obter e preservar, especialmente quando há o risco de perder uma prova, né? Há risco de que uma evidência se torne impossível de ser coletada, né? Então, ou que seja muito difícil de se obter no futuro, tá? Então, essa ação, ela é admitida, né? E será admitida sempre nos casos, sempre não, né? A depender do contexto, nos casos em que há fundado receio de que venha a se tornar impossível ou muito difícil essa verificação de certos fatos na pendência de uma ação, né? E que haja também que esse fundado receio aí de impossibilidade de se obter, ele se trata, né? Trata aí de uma situação em que há um risco real de que a prova ela se torne impossível de ser obtida no futuro, ou se torne impossível. Então, se uma empresa ela suspeita de que um concorrente seu está usando informações confidenciais, né, de uma maneira indevida, e teme que esses registros possam ser apagados ou possam ser alterados antes de uma ação ajuizada, ela pode pedir a produção antecipada dessas provas, né? Lembra, a gente precisa sempre, você vai falar, mas isso podia ser pedido também na ação de obrigação de fazer. Sempre é verificado qual é uma estratégia, o que você realmente precisa para verificar qual é a melhor medida a ser adotada, né? Então, se essa empresa tem receio de que, se não coletar essas provas de uma forma imediata, os documentos eles podem ser removidos, podem ser alterados, então a empresa pode, por meio dessa produção antecipada de provas, para garantir que essas evidências sejam preservadas, ajuizar essa ação, né? No contexto, tanto na esfera civil como na esfera trabalhista, é possível utilizar essa ação de produção antecipada de provas, né? Que tem aí um procedimento
adequado, né, para viabilizar, por exemplo, uma perícia, um equipamento eletrônico. Se eu preciso de uma perícia em determinado equipamento eletrônico, né, quando vai se buscar ali por exemplo, uma ordem de liminar de busca e apreensão, né, e por fim conseguir realizar a perícia, é possível esse ajuizamento na produção antecipada de prova. Então, isso depende da estratégia, depende do pedido, depende do que se almeja, tá? Então, essa urgência prevista aí no artigo 381, inciso 1, ela se justifica pela própria volatilidade, né, dessas informações que são contidas nesses dispositivos, né, que podem ser facilmente alteradas, excluídas ou manipuladas, né? Então, a rápida obtenção desse equipamento, né, para que seja preservado, para que ao final se consiga uma perícia, são essenciais para assegurar a integridade de uma prova, né, e viabilizar aí uma análise mais robusta do mérito, né, em questão. Então, se pode se ajuizar essa medida, essa ação de produção antecipada de prova, né? Outro ponto é o inciso 2, que está aí do artigo 81, que fala da produção aí antecipada de provas, que vai ser admitida no caso aí que seja suscetível de viabilizar aí a própria autocomposição, tá? O que significa isso, né? Ou outro meio adequado aí, outro meio de composição de conflito, né? Prova suscetível de viabilizar a autocomposição, né? Aqui, a antecipação de prova, ela pode facilitar a solução de um conflito, tá? A prova antecipada, obter aquela prova, pode ajudar a chegar em determinado acordo. Então, as partes têm um interesse numa composição. Então, as partes não vão, provavelmente, nesse caso, ajuizar uma outra ação. Ela vai ajuizar apenas essa ação de produção antecipada de provas para preservar essa evidência, para conseguir realizar um acordo. É lógico, se não for, pode ser que se ajuize uma ação. Mas o interesse aqui é prevenção de um conflito. Tá? Com as partes ali, as próprias partes decidem elas mesmas, né? Porque isso é sempre muito interessante, muito bom, porque as partes conhecem a situação real de daquele caso, né? E não vem um terceiro dizer qual é o melhor para elas. Então, vamos imaginar aí num litígio sobre um contrato de prestação de serviço. As partes podem pedir a produção antecipada de provas para revisar, por exemplo, os registros de comunicações entre as partes, né? Isso pode ajudar as partes a identificar pontos que estão em desacordo, e isso vai facilitar que haja um acordo amigável, tá? O inciso 3 aí desse artigo, né, ele prevê aí a produção antecipada de prova, que vai ser admitida no caso em que o prévio conhecimento daquelas informações, daqueles fatos, pode justificar ou evitar até um ajuizamento de ação. Às vezes, você não tem certeza, né, das informações, né, e você precisa conhecer aquele fato para saber se vai ajuizar ou não, se o fato que você tem, se a prova que você tem, possibilita você ter um sucesso ou não em uma ação. Então, pode ajudar uma parte a decidir se ela deve ou não iniciar um processo, né? Então, vamos imaginar aí uma pessoa que suspeita que um contrato tenha sido fraudado, né? Mas ela não tem certeza aí se há base legal para ajuizar uma ação judicial. Então, ela pode solicitar essa produção antecipada de provas para verificar a autenticidade daquele contrato antes de efetivamente ajuizar a ação por fraude. Ela pode olhar e verificar que ela não tem base legal, como ela acreditava que tinha, né? Alguém pediu a palavra? Não, né? É que às vezes faz um barulho aqui. Se foi, por favor, só falar, tá? Me interrompa. Então, é possível nesse caso. O parágrafo 2º aí, que fala sobre a questão da competência do juiz, estabelece aí que a competência para essa produção de prova é a do juiz da localidade onde a prova vai ser colhida, né, ou do próprio domicílio do réu, né? Isso significa que ele precisa ser movido tanto no local onde aquela prova vai ser coletada, né, ou do domicílio do réu, onde for mais adequado,
Então, a definição dessa competência para a produção de provas, ela vai ser solicitada àquele que deve, o foro de onde for mais adequado, de onde for melhor para que haja a coleta dessa prova. Então, se a prova antecipada ocorrer aí uma localidade específica onde os registros, pode ser onde os registros estão armazenados, a parte deve fazer essa solicitação, a requisição aí ao juiz dessa localidade. Ou, se for mais adequado, que entender para aquela situação, para o caso concreto é mais adequado, pode ser feita aí ao juiz do domicílio do réu, ok? A questão sobre prevenção de competência, né? Que essa produção antecipada de provas, ela não previne competência, o que significa dizer que a ação principal não necessariamente vai ser ajuizada em uma dessas duas localidades, tá? Essa competência que a gente falou do parágrafo 2º é para a ação de produção antecipada de provas e não vai prevenir competência no caso da ação principal. Então, essa produção dessa prova, né, para coletar, por exemplo, evidências sobre um contrato, ela não vai alterar qual é o tribunal competente para ajuizar uma ação principal sobre, por exemplo, a validade de um contrato, tá? Então, vai ser verificado aí, não há essa prevenção de competência. Cada competência é verificada aí conforme a sua ação. Então, na petição também, né, tem um artigo aí 382 seguintes, né, de uma forma assim bem resumida, né, sem passar por cada ponto do artigo, né, que a gente não dá para ficar abordando tanto, eu precisei aqui acompanhando o horário, né, o requerente, ele vai apresentar nessa ação as razões pelas quais que ele precisa, que ele necessita daquela produção antecipada de provas. Então, por exemplo, se ele argumentar que sem aquelas informações de identificação do usuário que fez a postagem, é difícil, ele não tem como ajuizar uma ação por perdas e danos em face desse usuário. Ele precisa da produção antecipada da prova para, por exemplo, poder ajuizar esse processo principal. E a demora pode permitir ali, se ele se demorar, né, se não for dessa forma, que o responsável exclua a conta, exclua os dados, exclua as informações de acesso e que vai inviabilizar essa futura ação. Então, é preciso mencionar com precisão quais são os fatos sobre os quais a prova vai recair, né? O juiz ele vai poder determinar aí que o provedor da internet seja citado para apresentar quais são essas informações. E se não tiver um caráter contencioso, como nós vimos ali, que pode prevenir, ter a possibilidade de acordo ou até prevenir uma ação, né, não vai ocorrer, por exemplo, a citação das partes, né? A citação, nesse caso, vai ser dispensada. Então, o juiz ele não vai decidir nesse tipo de processo se houve dano ou não houve dano, quem tem direito, quem não tem direito. Ele vai determinar apenas a produção antecipada dessa prova. E se o requerente ou outras pessoas forem identificadas e quiserem apresentar outras provas relacionadas, é possível fazer se estiver relacionado ao mesmo fato, tá, gente? Como dados adicionais de acesso, por exemplo, pode fazer desde que não cause demora excessiva, tá? Então, esse tipo de ação, ela é muito importante nesses casos que envolvam a necessidade de obtenção dessas informações em face dos provedores de internet, ainda mais com razão, né, com essa volatilidade dessas informações, né, porque garante que essas informações necessárias sejam fornecidas para identificar os autores ali de conteúdos ilícitos e isso seja preservado e apresentado antes do início, por exemplo, de um processo principal. Então, garante esse tipo de ação, ela garante a própria eficácia de uma futura ação judicial, né? Então, isso é uma questão bastante importante, tá? Então, o parágrafo 4º fala que não cabe recurso, né, nesse tipo de ação, salvo se indeferir totalmente essa produção de prova que é pleiteada, tá? Isso significa que não cabe recurso contra a decisão que defere a prova, né, ou que defere a prova parcialmente, né? Apenas se houver o indeferimento total é que vai ser cabível. Recentemente, até o STJ
entendeu, né, a gente tem que sempre olhar a lei, mas também a gente precisa olhar as decisões judiciais, entendeu que o contraditório, ele precisava, ele não poderia ser totalmente vedada, né, impossibilitando esse recurso, tá, na produção antecipada de provas. Eu acho que eu coloquei o número aí para vocês. Coloquei ali, ó, do recurso extraordinário, depois vocês dão uma olhada, né, do recurso especial, me desculpa, né, que disse que não comporta essa parte da lei uma interpretação meramente literal, que isso pode ensejar que haja uma grave ofensa aos princípios do contraditório, né, da própria ampla defesa, da isonomia e do devido processo legal. Mas aí precisa dar uma olhada na decisão, porque o juiz de primeiro grau entendeu que não cabia recurso e a empresa disse que ela precisava contestar, que ela precisava desse recurso, e aí chegou até o STJ, aí vocês dão uma olhada, tá? Então, o objetivo dessa ação é a preservação desses elementos essenciais para um futuro processo, né? Especialmente onde há essa possibilidade de perda, de manipulação das provas, né? Que também é um processo aí muito importante nesses processos que envolvam equipamento eletrônico, onde a integridade dos dados pode ser determinante para a disputa aí para o resultado de uma disputa futura, né? Então, essas ações elas podem incluir aí um pedido sempre, essas ações de busca e apreensão, né, de equipamentos eletrônicos. E esse pedido também é fundamentado no risco aí de perecimento ou de manipulação desses dados que são armazenados, né, que podem ser facilmente destruídos, facilmente apagados ou até alterados, né, e se não forem imediatamente preservados, tá? Então, para que o juiz conceda, por exemplo, uma medida de busca e apreensão, é necessário demonstrar sempre qual é a probabilidade desse direito, porque isso tem que ser realmente ter indício claro, tá, de que esses fatos alegados eles são verdadeiros e que a produção antecipada dessas provas ela é essencial e que o risco de que, se essa medida não for concedida, é irreparável ou de difícil reparação, ok? Deixa eu só dar uma olhada aqui. A gente está em 40 minutos, tá? Só para a gente não perder aqui. Deixa eu ver qual é. Vou colocar o nosso próximo slide aqui. Nós vamos falar. Não, é esse mesmo slide aqui, né, que a gente vai falar aí um pouco dessa questão da busca e apreensão desses equipamentos eletrônicos, tá? Então, possível pedir essa busca e apreensão com esse pedido aí para analisar, para ser pedido esse busca e apreensão para que a gente consiga ter uma perícia, tá, nesse equipamento eletrônico. Então, o juiz, ele vai expedir aí um mandado de busca e apreensão, né, que deverá ser cumprido aí por um oficial de justiça, né, podendo ser acompanhado aí por peritos, né, por assistentes também, caso seja necessário, né, o perito vai garantir ali a integridade dessas provas. Então, esse tipo de ação, em casos que envolvem disputas empresariais, investigações ou de crimes digitais, e até mesmo ações envolvendo, por exemplo, propriedade intelectual, onde é importante garantir a integridade desses dados eletrônicos, né, para subsidiar aí futuras demandas judiciais, a produção antecipada de provas com pedido de busca e apreensão também pode ser utilizada aí para coletar essas evidências, né, que estão em poder de terceiros e que não necessariamente são partes naquele litígio principal. Então, essa busca, né, esse pedido de busca e apreensão desses equipamentos eletrônicos, especialmente aí nesse contexto da ação de produção antecipada de provas, é um processo estratégico, né? Como eu falei para vocês, as ações, elas são, qual a medida utilizar, vai ser utilizada de forma estratégica, né? O advogado que vai analisar isso, vai verificar o que é melhor para atender aquele objetivo,
né? Então, precisa, nesse tipo de ação, informações precisas sobre, por exemplo, no caso de busca e apreensão, a localização dos dispositivos, né? Essa localização, ela também pode ser obtida judicialmente por meio de ações aí em face dos provedores de aplicação de conexão ou por outros meios, né? Mas vamos supor que uma empresa identifique, por exemplo, o vazamento de informações estratégicas ali e que suspeite de determinado colaborador seu, né, que tenha acesso a esses dados. Então, a empresa, ela pode ter aí identificado por meio de uma ação, de uma investigação interna, que as informações foram enviadas por meio de um e-mail, do e-mail da empresa para uma empresa concorrente, por exemplo, né? Então, para identificar a origem desse envio, saber realmente quem foi que enviou, né, a empresa pode requerer aí que o provedor de serviços ali de e-mail forneça informações ali de registros associados ao acesso, né, à conta de e-mail, por exemplo. Né? Com essas informações em mãos, é possível descobrir, verificar ali por meio de todos os pedidos quem é aquele colaborador que acessou o e-mail a partir se ele acessou, por exemplo, da sua residência ou de um escritório externo, o que vai justificar aí esse pedido de busca e apreensão, muitas vezes, naquele endereço específico, tá? Então, esse pedido liminar de busca e apreensão é bastante utilizado, tá? Com busca de fazer apreensão nesses aparelhos eletrônicos, tanto na esfera civil como na esfera trabalhista. O procedimento recomendado, né? Ele é muito recomendado, sobretudo quando o intuito é obter uma prova pericial, né? Então, é recomendado que se utilize esse tipo de ação, né? Se é uma prova pericial, se ela for feita ali, se ela precisar nos documentos eletrônicos, é possível pedir essa ação antecipada de provas, tá? Quanto à questão, a gente vê muito mais ainda esse tipo de ação na área civil, tudo, mas a gente tem que ter aí noção de que pode ser pedido. A gente tem também na área criminal, muitas vezes é lógico que a gente daí vai verificar qual é o procedimento da área criminal. Nós não tem como nós abordarmos tudo nessa aula, mas é claro, como eu falei, a estratégia, ela sempre vai depender aí de quem é a competência, ainda mais se a competência absoluta, né, de qual é o juiz competente, né, aonde que isso deve ser solicitado, e então, se for criminal, a gente vai olhar qual é o procedimento a ser adotado, mas a gente está falando aqui primeiro, né, nessa área mais próxima nossa, né, porque não dá para a gente ter aí toda essa... todas essas informações em uma aula só, tá? Então, é possível, a gente, como a gente verifica que é possível essa alteração muito fácil, muito deletável, né, e a demora aí, né, em uma busca e apreensão, por exemplo, do material, pode ocasionar, inclusive, a perda dessas informações e não conseguir aí ter qualquer discussão, de repente, numa ação de mérito, tá? Uma questão, como que esses pedidos, né, de liminar frente à questão de busca e apreensão desses equipamentos eletrônicos, né, como que são esses pedidos, né? Numa ação, por exemplo, de antecipação de provas, com esse pedido liminar de busca e apreensão, esses pedidos são sempre fundamentados com o intuito, né, de assegurar a preservação dessa coleta de dados que são relevantes para o processo. Então, o pedido, ele precisa conter detalhadamente qual é o equipamento que precisa apreender, né? Mesmo porque, se não estiver de uma forma detalhada, poderia ter um erro de qual dispositivo ser realmente feita essa busca e apreensão. Qual é o smartphone que deve ser feito essa busca e apreensão? Então, é preciso ter descrito ali de uma forma detalhada quais são esses equipamentos, né? Quais são, se vai ser pedido, por exemplo, em disco rígido externo, tudo isso precisa ser descrito, né? Isso evita que essas apreensões sejam feitas de uma forma genérica, né? E garanta ali que aquele dispositivo que é relevante
seja realmente o dispositivo que vai ser recolhido, né? Então, nesse caso, também deve ser pedido a própria, sempre, né? Se a gente está pedindo uma busca e apreensão sobre esses dispositivos, smartphones, servidores, enfim, qualquer coisa, a gente tem aí que pedir, lembrar de pedir a própria perícia, né? Ter o pedido aí de realização de perícia para que haja a extração desses dados de uma forma correta, para que não viole aí a autenticidade e os demais requisitos, tá? Até para que haja aí, se tiver necessidade de recuperação de um arquivo deletado, por exemplo, né? Esse pedido, ele precisa ser feito, né? Ter o pedido de perícia para preservar me desculpa, a integridade, a autenticidade, que o Léo deve ter falado muito com vocês ontem, né, para evitar aí qualquer manipulação e que vai aí deixar a prova que não dá mais para ser utilizada. Então, é preciso ser feito esse pedido de perícia. Essa perícia, ela é acompanhada por um oficial de justiça, um técnico ali especializado, né, um assistente técnico. E é muito comum, como eu falei, né, que a gente, como eu falei, não, é muito comum que seja pedido o sigilo e a própria confidencialidade dessas informações que vão ser coletadas, especialmente se esses dados que podem ser apreendidos, eles vão conter dados sensíveis, né? Então, o pedido inclui a indicação tanto do local onde vai ser feita essa busca e apreensão, onde ela vai ser realizada, né, com base nas informações que foram obtidas ali previamente, como o próprio endereço ali que vai ser fornecido pelos provedores de aplicação e de conexão. Então, esse pedido liminar, ele deve ter justificado a urgência da medida, né, demonstrando ali qual é o risco de perda, qual é o risco de que, se aquela busca e apreensão não for realizada de uma forma imediata, pode ocasionar. Então, esses pedidos, eles precisam ser articulados de uma forma a proteger o direito à prova, garantindo ali que essa coleta de dados eletrônicos seja realizada de uma forma eficiente, seja realizada de uma forma segura, sem violar também direitos fundamentais ou princípios processuais, né? Então, a prova que vai ser ali, nela, antecipada nesse caso, no caso desse que a gente está tratando, qual é a prova antecipada que a gente está buscando no caso aí de busca e apreensão dos dispositivos eletrônicos? A própria prova pericial, né, que é um meio de prova que é realizado aí no processo judicial para esclarecer questões de ordem técnicas, questões de ordem científicas, que demanda ali de uma pessoa que tenha conhecimento especializado sobre determinado tema, seja ele sobre informática, seja ele sobre medicina, seja sobre contabilidade, a depender ali do que se busca. Então, essa prova, ela tem que ser essencial, né? Ela é essencial quando o juiz, né, e as partes, os advogados, não possuem conhecimento técnico sobre determinado tema, né, que é necessário ali para compreender os aspectos que são relevantes ali do fato que estão sendo discutidos naquele processo, né? Então, a prova pericial, ela tem como objetivo fornecer elementos para ajudar o próprio convencimento do juiz, né, sobre questões que dependem desse conhecimento técnico, né? Então, a sua relevância, né, se dá, especialmente dessa prova pericial, se dá onde há, normalmente, elementos, questões voltadas que dependem aí de conhecimento técnico, né? E ali as partes não possuem. Então, a sua relevância se dá nesses casos, né? Como em processos, por exemplo, que envolvem engenharia, medicina, tecnologia, né? Por exemplo, né? Então, em um caso, por exemplo, em que de uma concorrência desleal envolvendo tecnologia, a perícia ela pode ser utilizada para verificar se um colaborador, por exemplo, como naquele caso que a gente tinha falado, desviou informações confidenciais da empresa para uma empresa concorrente, né, identificando o uso indevido de dados ou de sistemas eletrônicos, ou até a transferência de arquivos que pode acontecer pelo meio digital. Então, o perito, nesse caso, ele é um profissional especializado, que é nomeado pelo juiz, né? E as partes também podem
indicar o assistente técnico, né? A cada parte tem, pode identificar, pode indicar um assistente técnico, né, para que haja aí, ainda mais nessas casos de ação de busca e apreensão de equipamentos eletrônicos, né? Então, esses assistentes, eles podem, têm a função aí de garantir, muitas vezes, que essa perícia seja realizada de uma forma imparcial, de uma forma técnica, que vai auxiliar as partes na compreensão desses resultados. Tá? Lembrando aí que cada parte tem o direito de nomear esses peritos, tá? Esses assistentes técnicos, me desculpe, tá? Então, é importante a gente também lembrar que é interessante que o próprio advogado, ele participe, às vezes, participe desse tipo dessas buscas, né? Da busca e apreensão. Até para que depois não haja um pedido de uma fundamentação para uma nulidade, né? Então, é importante ter o assistente técnico e também é importante que o próprio advogado acompanhe. O assistente técnico, ele tem a função tanto de acompanhar essa realização da própria perícia, de analisar quais são os métodos ali que estão sendo utilizados pelo perito que foi designado ali, ele vai posteriormente elaborar pareceres técnicos que possam ali corroborar ou até contestar a conclusão do perito, né? Então, é importante a participação e a indicação de assistente técnico nesse tipo de ação, ela é muito importante, né? Porque ainda mais nessas questões que envolvem questões complexas, onde é preciso ter um olhar técnico e, muito importante, ter um olhar técnico adicional que pode influenciar significativamente no próprio resultado dessa prova pericial, né? E, consequentemente, na própria decisão judicial. Então, após o ajuizamento dessas medidas em face dos provedores de internet, né, responsáveis aí pela identificação do usuário, responsável ali para aquele usuário que cometeu aquele ilícito, né, é preciso ali ter essas informações para identificar qual é o endereço onde está localizado aquele equipamento, qual é o equipamento que está sendo atualizado, que está ali, que é aquele equipamento que está associado, né, qual é o endereço físico que vai se conseguir fazer essa busca e apreensão, tá? Uma coisa que eu queria falar com vocês, né, daí a gente tem um tempinho aí, é essa questão de expedição de ofício, tá, gente? Às vezes, como a gente tem conversado aqui, né, muito, a gente precisa ter... verificar qual que é a melhor medida para ser adotada, para que haja esse pedido, né, dessas informações, né? Porque há diferentes meios aí de solicitar essas informações, como a gente está vendo aqui na nossa aula de hoje, né? Então, é possível aí ter várias formas de pedir, de solicitar essas informações desses provedores de internet, né? E um método também que é muito pedido, né, nas ações judiciais é o próprio pedido de expedição de ofício, né? Esse pedido, ele pode ser solicitado, né, pedir essa expedição de ofício, que pode ser verificado tanto nas ações, ser pedidos tanto nas ações de mérito, aí na ação que a gente conversou, né, ações de obrigação de fazer, de não fazer, quanto na própria produção antecipada de provas, né, que garante aí que os processos sigam princípios de economia processual, de razoável duração do processo, né? A expedição de ofícios, a solicitação dessas expedições de ofício, é um método que a gente utiliza, né, muito comum para solicitar essas informações, né? No pedido de produção antecipada de provas, pode-se solicitar ao juiz que ele envie ofícios aos provedores de internet, lembrando sempre que qualquer pedido deve conter ali sempre os detalhes sobre as provas que pretende obter, né? Como a gente conversou, não existe um procedimento específico que dito ali qual é o melhor procedimento na lei
do Marco Civil da Internet, tá? A gente vai avaliar qual é a melhor forma. E o juiz pode ali, avaliando ali o pedido, né, ele pode determinar que haja a expedição de ofícios quando é solicitado. Então, a decisão, esse pedido, ele tem que ser fundamentado, né, para garantir aí que esteja alinhado com todos os requisitos legais. Mas, muitas vezes, em determinados tipos de ações, né, que se precisa, a partir daquelas informações que são obtidas, é possível ter conhecimento, a partir dessas informações, de outras informações relevantes. Então, muitas vezes, você ajuiza uma ação, pede informação para determinado provedor de aplicação. Com aquelas informações, outras descobertas são feitas, né? Então, essas informações que são recebidas, elas podem revelar dados sobre outros provedores, né, ou sobre outras contas, permitindo aí que haja uma ampliação dessa investigação ou da própria coleta de provas. Então, com base nessas informações que são obtidas, para que não haja essa quantidade, essa multiplicidade de processos, às vezes é possível emitir, né, novos ofícios aí para outros provedores, para outras empresas que estão ali relacionadas, né? Então, a gente pode pedir expedição de ofício com base nos princípios processuais e constitucionais, de próprio da duração razoável do processo, de economia processual, para que a gente não tenha que ajuizar uma nova ação judicial para cada provedor ou para cada empresa que é identificada. Isso pode levar a complicações, né? Quando a gente tem um monte de processo, né? Várias demandas. Cada vez que cada novo provedor que é identificado, isso acontece, tá? Às vezes a gente pede as informações. Você está esperando um provedor de conexão e vem um provedor de aplicação, vem várias informações, tá? Então, isso acaba criando, se você começa a ajuizar um processo para cada empresa, há uma multiplicidade aí de processos sobre o mesmo fato. Então, essa forma de abordagem, ela resulta aí, acaba resultando, né, se você começa a ajuizar esse tipo de processo, várias demandas, né? E muitas demandas se concentram apenas na identificação de verificar quem é aquele usuário, né, sem abordar o mérito do caso ou da própria resolução do conflito. Então, essa situação acaba causando uma sobrecarga no Poder Judiciário, né, que pode levar aí a uma enxurrada de processos e que não contribui diretamente para a solução principal, para buscar aquela solução daquele problema principal. Então, não é possível prever com exatidão quantas ações judiciais seriam necessárias para obter cada informação relevante, né? Então, às vezes, a gente, já no primeiro pedido, observa que vários provedores são identificados. E se a identificação de novos provedores, novas empresas, só vai acontecendo após a primeira coleta de informações. A gente só vai saber quantas empresas aí estão relacionadas com esse primeiro pedido de informações. E isso pode levar a uma situação em que há a necessidade de novas medidas judiciais. Então, como eu falei, não existe uma previsão legal para que se adote esse pedido de expedição de ofício para essas situações, né? Não existe na lei do Marco Civil da Internet qual é o pedido, qual é a forma ideal de se fazer. Por isso que tudo tem que estar muito bem fundamentado, tá? Tudo deve ser verificado de acordo com a estratégia e o caso específico, né? Então, esse pedido de solicitação de ofícios, ele é um procedimento judicial que permite solicitar informações de provedores, né? Informações daqueles provedores de internet, por meio de uma decisão judicial, né? E esse método, ele pode servir aí como um instrumento processual para concentrar todos esses pedidos de informação em um único procedimento, né? Evitando essa multiplicidade de ações judiciais de uma forma desnecessária, de uma forma aí descabida, trazendo um grande transtorno, um grande problema, tá? Então, a tutela provisória, a expedição de ofícios, gente, elas são aí, desses provedores de internet, elas são utilizadas normalmente, né, quando os casos estão, quando a obtenção de ter essas medidas de uma forma rápida, de uma forma ágil, para que a gente consiga ter essas informações,
para assegurar, para proteger o próprio o próprio direito antes de uma ação de mérito, ou antes de aguardar o resultado de uma ação de mérito, ou até antes de ajuizar uma ação de mérito, tá? Então, a gente viu aí, nessas medidas que são utilizadas, que várias medidas podem ser utilizadas, e dá para utilizar essa expedição de ofício, porque o próprio magistrado ele tem o poder de adotar ações adequadas para implementar determinada tutela, né? E isso a gente pode também subsidiar um pedido aí para coleta de provas aí por meio de ofícios, né? Então, é possível pedir, mas sempre muito bem fundamentado, sempre com o máximo de detalhes possíveis, porque, como eu falei, não existe na lei o procedimento que deve ser adotado, tá? E tudo isso, tudo não, mas muito disso é muito novo, né? A gente vai fazendo toda essa verificação, a gente pede, um juiz pode negar e a gente vai pedir, vai recorrer para verificar para conseguir quais são os melhores meios para conseguir atender aquele direito. E isso tudo depende dessas ações que são usadas de uma forma estratégica e também muito bem fundamentada, tá? Então, esse mesmo procedimento aí, ele de expedição de ofícios, ele pode ser respaldado aí pelo poder do juiz de garantir a eficácia da tutela que vai ser concedida. Se não me engano, está lá no artigo 297, tá? Agora me fugiu a memória, tá? E acaba acelerando a resolução desse caso, tá? Então, hoje, a gente viu aí várias medidas, vários procedimentos, conversamos sobre alguns mecanismos que podem ser utilizados para solicitar essas informações, né? E eu me coloco aí à disposição de vocês para a gente trocar alguma ideia, algum comentário que vocês tenham, né, que a gente possa fazer. Mas o que eu tinha para falar nessa aula, eu acabei acelerando um pouco no meio aí, preocupada aí por causa dessa instabilidade na internet, fiquei com medo de parar a aula aqui. E aí acabamos conseguindo aí abordar tudo um pouquinho antes do prazo que eu tinha previsto, tá? Então, deixa eu olhar aqui o chat para ver se vocês falaram alguma coisa, questionaram, mas se quiserem fazer alguma pergunta, eu estou totalmente disponível aqui, se eu souber, e também estou aqui para troca de informações, viu, gente? Porque para troca de experiência. Isso que eu estou falando, muito disso é muito novo, né? Então, a gente vai verificar, a gente vai conversando e vai trocando experiências, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui desde o começo. Não consigo ver. Agora aparece a apresentação. Se for interpostação de obrigação de fazer acumulado com a condenação aí, você pode pedir, né, para que haja a ação de obrigação de fazer, que no caso aí de não serem atendidos os requisitos, você pode ter também aí a conversão desse pedido de dano moral. Não quer dizer que você tem que ajuizar uma ação para cada um desses momentos, tá? Você já pede aí que no caso de não ser atendido, que no caso de não ser mais possível, que haja conversão em perdas e danos, tá, gente? Desculpa, Gazela, agora que eu vi. A dúvida acima. Lista de presenças. Acho que é isso, gente. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Peço desculpas. A minha aula, gente, é impressionante. Sempre acontece alguma coisa. Ou eu fui com dificuldade de entrar no link de atualizar. Hoje começou, só que eu já comecei agora 8h30 verificar isso para não ter mais problema quanto a essa questão de link. Aí hoje eu consegui solucionar rápido essa questão, porque todas as vezes isso dá um trabalhinho. Aí teve uma aula aí que sei lá, Mercado Livre, alguma coisa aí chegou perto aqui, começou um monte de cachorro do vizinho latir, eu tive que levantar, correr para verificar isso. Então, sempre tem um transtorninho. E hoje foi essa instabilidade que nunca tinha acontecido na internet. Mas eu acho que deu para verificar
dar toda a aula aí, todo o que eu propus aqui a fazer, que foi essas formas, né, de obter essas informações, entender quem são esses provedores de internet, quais são as informações, onde estão localizados esses fundamentos jurídicos e as formas que podem ser solicitadas, e que tudo depende aí de qual é a esfera, né, de quem é a competência, de qual é a estratégia, porque às vezes, dependendo do tipo de processo, por exemplo, vamos imaginar, se você depende só de determinada prova, depende de determinada prova para ajuizar ou não determinada ação, para saber exatamente qual é aquela base, para ver se você tem subsídio legal para ajuizar uma determinada ação, você não vai pedir uma ação de obrigação de fazer e lá no meio requisitar a prova, porque quando você, se você tiver aí, imaginar os honorários sucumbenciais, todos os valores que estão já envolvidos num processo como aquele, estrategicamente é melhor você entrar só com essa ação de produção antecipada de provas para verificar, tem ou não tem subsídio legal. Lógico, se você tiver e precisar entrar com outra ação, por isso que tudo é estratégia. Aí você vai ter esses outros custos também. Então, por isso que você tem que avaliar. Eu tenho mais chance de ter um subsídio, sim ou não? Né? De conseguir ajuizar. Se sim, se eu tenho grande chance, pode ser que a ação de obrigação de fazer e não fazer seja ideal, né? Com um pedido aí no próprio processo. Mas, se há dúvida, é melhor entrar com a ação de produção antecipada de prova, mesmo porque não cabe recurso aqui. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Né? Se for negado parcialmente ou se for deferido, não cabe recurso. Então, você não vai ter essa questão, esse problema com recurso. Por isso que tudo isso tem que ser aí muito bem pensado, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, o material de hoje será disponível? Sim, na verdade eu já enviei para a ESA, possivelmente já está lá, eu confesso que não sei, eu não tenho acesso aqui a esse material, mas sim, foi passado já, ou ele já está lá, normalmente eles disponibilizam antes da aula, mas eu confesso aí que eu não tenho essa informação. Ai, Lucas, obrigado por falar sobre a aula. Marcela, Graziella, muito obrigada. O material, Jackson, pode pedir para a ESA, porque ele já foi enviado, tá? Dê uma olhada lá se no campo, que eu nem sei, acessando como aluno, qual é o campo que vocês visualizam. Então, eu não tenho como olhar aqui para vocês se ele já está. Quanto à questão de lista, Patrícia, muito obrigada. Vocês que são ótimos aí por aguentar esses probleminhas técnicos aqui, né, Lucas? A questão de não acessar o link acho que deve ser da lista. Dê uma olhada aí, pessoal do suporte que puder ajudar aqui. Obrigada, Sandra, muito obrigada. Gente, fiquei muito feliz. Ilma, muito obrigada. Obrigada por esse feedback aí que a gente precisa sempre. Nós temos já um curso aí engatilhado, tá? Também um curso gratuito. Mas eu confesso que fala também um pouco sobre ambiente digital, mas não sei todas as aulas, que é o Dr. Paulo, o professor Leonardo e eu. E ele vai acontecer no começo do próximo mês. Mas também, agora de cabeça, não vou lembrar qual é o tema da aula. Mas dê uma olhada, tá, gente? Dê uma olhada. Eu que agradeço muito, Priscila. E outra coisa, só uma coisa que eu queria falar para vocês. Advogados que podem utilizar aí anuidade, tá? Às vezes o curso é pago, ver essa questão da anuidade de volta. Vocês, às vezes, não precisam desembolsar esse valor. Vocês podem usar o crédito da anuidade para assistir esses cursos. Como disse, tem uma professora, a professora Ivani, né, que a gente tem até um livro, ela fala, é como se você não usa esse crédito da anuidade para assistir curso, você acaba, entre aspas, tá, jogando esse valor, porque além de você ter, né, o que é de direito ali do advogado, você, além disso, pode utilizar esse crédito para assistir curso. Então, tem muito curso aí que são pagos, isso aí varia de várias questões, tá, gente? Carga horária do curso, vários pontos para ser um curso pago ou um curso não pago. Mas os cursos que são pagos, é possível usar essa anuidade de volta. Inclusive, eu dei uma entrevista para o jornal da ESA semana passada sobre essa questão de utilizar esses créditos da anuidade de volta. Não deixem de verificar, tem muito curso bom, muito professor bom,
na área de direito civil, processo civil, trabalho, processo de trabalho, enfim, direito coletivo, que a gente busca aí trazer sempre grandes nomes aí para dar aí, trazer essas informações boas para vocês. A Sandra, então, é muito bom mesmo, vários cursos aceitam aí, né, que precisam, né, eles podem ser utilizados, então utilizem mesmo, gente, utilizem mesmo todos esses créditos, que é muito, muito bom. Certo? Se vocês tiverem mais alguma questão para colocar, eu estou aqui, agradeço muito, agradeço por vocês terem assistido a aula da professora Camila, que também é excelente, professor Leonardo, que estão aí, são parceiraços nossos aqui na ESA, tá? Qualquer coisa, de repente, vocês têm dúvida, querem conversar depois da aula, tem Instagram, tem rede social aí de todos os professores, tá? Dê uma procurada, né? Nome, sobrenome, dê uma procurada, que vocês acham a gente aí em LinkedIn, em tudo. Tá bom? Instagram, alguns Face, enfim. Mas tá bom, gente. Então, qualquer coisa vocês me chamem, qualquer coisa vocês tirem dúvidas, que ainda a gente tem 7 minutos. Obrigada, Patrícia, muitíssimo obrigada, viu? Obrigada mesmo, obrigada a todos, obrigada. Ótimo, fico muito feliz, né, por ter encerrado esse curso aqui com muita gente aí falando, agradecendo, parabenizando os outros professores também, que são excelentes, muito, muito bons, tá? Bom, então acho que não tem mais dúvida, então eu vou encerrar a aula de hoje. Obrigada, Gabriela, obrigada, Sandra, Patrícia, Priscila, Lucas, todos que são, Fernanda, Lívia, Edson, e todos que são aí, que tem alguns só aparecem aqui para mim, Pedro. Muito obrigada aí por participarem da aula, tá bom? Eu vejo vocês na próxima, então deem uma olhada nos nossos próximos cursos. Esse ano ainda, Ana, muito obrigada, ainda tem um curso novo aí engatilhado, tá? Eu vejo vocês. E vejam, vão acompanhando aí todos esses cursos novos que vão saindo de todas as áreas, tá? Eu vejo vocês, então. Até mais. Tchau, gente. Tchau, Carla. Tchau a todos. Obrigada.